Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde para quem vai ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje, em tempos de pandemia e sempre em tempos de pandemônio. E as nossas convidadas hoje temos duas convidadas ilustres, são a Letícia e a Laura. Elas são mães de gêmeos, da Cecília e do Francisco, e vão contar um pouquinho para a gente a jornada delas na maternidade, a inseminação, como foi para a opção, né, por serem mães e dificuldade de engravidar, toda essa experiência. Então, obrigada, Letícia, Laura, por aceitarem esse convite para uma conversa com a gente hoje. Bem-vindas ao programa. Obrigada. Valeu, Fê. Gostei muito do seu convite e da sua ideia. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Então. Também conheço a Letícia, a gente tocou junto há um tempão aí, foi muito bacana. Inclusive cobrindo uma licença maternidade, né, Leta? Inclusive, entrei na banda para substituir a Nete, que estava grávida, né? Pois é. Foi muito legal. E Letícia pianista, Laura bancária. Como é que vocês estão lidando nesse momento aí de pandemia? Vocês não moram em São Paulo, né? Vocês estão fora de São Paulo, vocês são daqui, se mudaram. Isso, estão no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. A gente se mudou para Campo Grande no comecinho do ano passado. E como é que estão as coisas aí de pandemia? Vocês estão isoladas? Como é que tá? A gente se mudou para cá para ter um pouco mais de suporte familiar e ficar mais perto da família, e a pandemia bagunçou tudo. Na verdade... E aí justamente o oposto, né? A recomendação é ficar longe da família. Então, mas assim, até isso a gente fica pensando, né, nesses tempos agora, como seria terrível se a gente estivesse em São Paulo nesse momento. Não por... Assim, mas vocês estão isoladas aí também, né? Tá tudo fechado, tudo... Sim, mas a gente tá morando num lugar muito mais confortável pra gente, tudo, então... Mais espaço para as crianças, tem um quintal com escorregador, então... Ah, que gostoso. E a gente essa idade... num apertamento em São Paulo, né? Então, até essa questão da gente estar aqui nesse momento, a gente está um pouco mais aliviado, assim. Que bom, essa idade pré-escolar é realmente muita energia, né? Atenção, tempo integral Muito. ali. E o trabalho de vocês? A Leta é musicista, né? Toca, enfim, deve estar na mesma situação que a gente aqui, né? Muita coisa cancelada, ou stand-by, aulas online. Então, e o problema é que, assim, como a Laura é bancária, né? E ela não parou de trabalhar, obviamente. Ela até ficou um tempo em home office no começo quando começou, né, a realmente fechar comércio, as coisas a se movimentarem aqui. Foi meados de março, né? Aí a escolinha das crianças também parou com as aulas, e aí eles começaram a ficar em casa. Acho que foi 18 de março que começou isso. E aí, a partir desse dia, eu já não trabalhei mais. Eu tô totalmente parada, porque aí eu fico por conta das crianças, né? E eu não consigo nem dar aula online, para falar a verdade, porque é o dia inteiro com eles. É que eu trabalho no banco público, né? Então, estou pagando o auxílio emergencial, essas coisas todas. Então, para mim, é meio serviço essencial, assim, não dá para parar. Sim. Então... E aí, bom, uma tá nessa preocupação de estar no trabalho e a coisa de sair e ter contato com as pessoas e a higienização toda, né? Eu gastei meio litro de álcool gel na primeira semana. Nossa. É tenso, é bem tenso. Meu Deus. E contato com o público, né? Então é super risco, assim. Sim. Mas, e do seu lado, Leta, também total oposto, né? Zero contato com o mundo. Eu acho que eu tô mais nessa aqui também. Eu não saio para mercado, é o Tom que faz tudo aqui. Então. E faz tempo que eu pergunto para ele, e aí, como é que tá o mundo lá fora? Como é que estão as pessoas? A gente foi Dia das Mães e a gente decidiu pegar o carro e levar as crianças para dar um tchauzinho para as vovós de longe, assim, né, na casa delas. E a gente fez isso, elas estavam de máscara e a gente ficou bem longe, assim, elas no portão, a gente na rua, e só para dar um tchauzinho, assim, de Dia das Mães.
Ai, E meu só de Deus. fazer isso eu fiquei até meio zonza de andar de carro, assim, sabe? Fazia tanto tempo. Então tá assim, a Laura trabalhando muito e fazendo as coisas que tem que fazer, né? Indo no mercado quando precisa e tal. E a Lê trabalhando muito com as crianças o dia inteiro, Sim. já não tem mais atividade de pintura, já não tem mais atividade de correr, já não tem mais ultrapassar objetos. Olha, Já Não olha, tem, né, gente? todas as Não, educações online já não estão dando o suficiente. na primeira já. semana eu me senti uma mãe muito criativa. Assim. Falei, nossa, eu É, sou né? demais. Agora sim, Não, os dois já estão tocando piano já, né? agora a criatividade já era, assim, acabou faz Mas tempo. além da criatividade, né? Eu acho que é um pouco a energia também, né? Que demanda muito da gente isso, né? De todo dia. Eu comecei com a Cecília aqui também assim. Todo dia eu fazia uma programação com horários, aí colocava os meus horários de aula também, intercalava e tal. Passaram 2 semanas, na terceira ela, e aí, mamãe, a programação? Ai, filha, a programação, não sei, o que você acha? Quer ver YouTube? Vamos ver YouTube, quer, sabe, assim, tipo... Nossa, Fê, igualzinho É aqui. difícil, sabe? Vamos Igualzinho. liberar algumas coisas, pra gente não tá normal, então pra eles também não, né? Então, Eu tava assim, é eu muito confesso que tempo, né? entrei num certo sofrimento, assim, quando as coisas começaram a sair do lugar, né? Porque eu tava aqui com eles, enfim, fazendo mil brincadeiras e fazendo o horário da tarefa da escola. E eu tava super em dia, fiz uma tabela para fazer as tarefas da escola, não perder nenhuma e tal, e tava tudo lindo. Quando a minha energia também começou a ir embora, né, para isso, e as coisas começaram a ficar mais bagunçadas, eu confesso que eu fiquei um pouco perturbada, assim. Mas agora eu já entreguei para Jesus, como dizem, e tô assim, tranquila, dá para fazer tarefa, dá, fica 2 horas no YouTube por dia? Fica, e é isso aí. Até porque A não gente é vai só achando... eles, né? Tem todas as tarefas de casa do mundo que a gente não está acostumada, né? A gente tinha uma diarista uma vez por semana e agora tem toda a casa para limpar, para lavar pano. A gente muito mais neurótica com todas as E limpar limpezas muito da mais, casa. né? Nossa, É muita coisa. E 2, né? Assim, é muita pesado, energia, né? A Cecília tá numa idade assim também, tá quase com 5, né? Tá um pouquinho maiorzinha, mas mesmo assim, é muita energia e muita pergunta, por que isso, por que aquilo, e a gente fica meio sem saber muito o que responder. Tem que falar, né, a respeito, tem que contar o que tá acontecendo, mas também não quer assustar, não quer... Né? E como vocês estão lidando com isso? Assim, eles perguntam como é que é a conversa a respeito. Vamos passar para dar um tchauzinho para a vovó, mas não posso ver a vovó, as vovós, né? eles Como na vocês verdade fazem em relação a isso? quando eles saíram da última semana de aula, a escolinha já estava falando que tinha um vírus e tal, né? Então já tinham apresentado eles a ideia, né? Entendi. E aí a gente foi reforçando em casa. Então eu chego do trabalho, por exemplo, eu vou no quintal, aí tiro tudo, né? E entro em casa para tomar banho, para poder falar com eles. No primeiro dia eles queriam me abraçar, me agarrar e tal. Agora o Francisco e a Cecília já falam assim: mamãe, vai tomar banho para tirar o vírus? E aí a gente brinca. Então, assim, já incorporou, né? Então, assim, vamos brincar lá fora no condomínio, mas não pode pegar no brinquedo do outro que tem bactérias. Eles já estão acostumando com a ideia, assim. Mas eles acabam ajudando a gente, né, nesse sentido, porque a criança vai, entende, é isso, beleza, acabou, né, eles sofrem também, a Cecília eu sinto que sofre muito, assim, mais com o tempo, né, apesar dela se adaptar e tal, ela sente, ela quer, eu queria estar com a vovó, eu queria ver a fulana, eu queria ir pra escolinha, a gente liga, faz chamada de vídeo e tudo, mas ela sente muito. Que não é a mesma coisa, e ela fala o né? tempo todo. E uma coisa que eu tenho percebido, sabe? Ela tá mais sensível com tudo. Isso mudou bastante o comportamento dela, assim. De qualquer coisinha ela já fica mais sensível. Aconteceu alguma coisa, ela já vai querer chorar. Caiu meu telefone. Porque, de repente, não pode sair para fazer as coisas, não dá para comprar o que ela perde. Então, ela tá muito sensível com qualquer coisa, assim, que Acho que eles acontece. sentem muito também o nosso espírito, assim, né? Por mais que a gente tente ficar meio isolado nesse sentido, né? Não ficar preocupando eles, né? Mas é inevitável. Então tem dia que você tá numa baixa emocional, assim. Acontece muito aqui com a gente. Aí a gente vê que eles ficam brigando mais, que, enfim, que a energia deles muda também, né? Então
A gente tenta, claro, evitar ao máximo isso, mas tem vezes que não dá. E aí eles Que ficam, não dá, né? mesmo sem colocar em palavras, talvez, assim, a gente vê que eles se afetam muito com o que a gente está sentindo também, né? Nossa, com certeza. Aqui eu estou optando, até por esse motivo, por uma alienação voluntária, assim, sabe? Eu tenho momentos que eu vejo notícia ali, mas, assim, tô tentando ao máximo manter minha energia, sabe, focada em outras coisas, para Uhum. justamente não sobrecarregar ela, sabe? Porque eu É, sei que ela é assim, ela já é super sensível, a gente também é, né? uhum. Então eu tô tentando lidar com isso assim, Pra né? também não ficar Tentando essa avalanche canalizar. de informação em cima dela também, né? Exatamente. Até É. para processar isso, até para a gente, né? Processar tudo isso é difícil, então. Então, eu acho que, assim, nas horas mais calmas que a gente está conseguindo raciocinar, a gente pensa nisso, né? Fala, gente, se pra gente tá complicado, né? Eles não têm tanta consciência, será que, né? Talvez seja mais difícil ainda para eles, né? Então, a Pois gente tem é. que ter muita paciência, eu acho, né? Mas vamos nessa, né? Essa é a maternidade, Uhum, faz em tempos parte. de pandemia. Eu queria falar um pouquinho dos pandemônios, então, para a gente contar um Aham. pouquinho da história de vocês com a maternidade. Primeiro, como foi essa decisão? Era unânime? As duas queriam ser mães ou não? Vocês debateram bastante a respeito? Até uma história curiosa de como vocês se conheceram envolve maternidade, né? Queria que vocês contassem um Sim. pouquinho isso para a gente. Então, a gente se conheceu há muito, muito mais tempo do que o tempo que a gente tá junto, né? Uhum, Porque a minha mãe já estava casada com a mãe da Laura há um tempo. Então a gente já se entendi. conhecia por ser da família. Entendi. Então, enfim, mas eu morava em São Paulo ainda, e a Laura aqui no Mato Grosso do Sul, então a gente se encontrava em, enfim, férias, fim de ano, essas coisas, né? Uhum. E a sua mãe morava no Mato E Grosso do minha Sul mãe ainda, também? quando começou o relacionamento com a Luísa, com a mãe da Laura, ela ainda morava em São Paulo. Aí aos poucos ela foi se Uhum. mudando, até que ela foi de vez e eu Entendi. fiquei em São Paulo. E aí minha mãe já tá morando aqui há bastante tempo agora e a Laura já Uhum. estava aqui nessa época também. Aí a gente se encontrou num mágico Natal. Eu estava infeliz da Natal em minha. família. Ai, Natal meu e família, Deus. eu estava infeliz com a minha solidão. Tava nada, tava meio apaixonadinha por um outro colega de trabalho. Opa! Dona E a Fidel. Lê tava assim, meio infeliz com o final do relacionamento. A gente juntou a nossa Uhum. solidão com a nossa infelicidade e virou tudo felicidade. E com aquele Natal em família que tá todo mundo, ai, os namoradinhos, e os Aham. namoradinhos, e não sei o quê. Vocês falaram, quer saber? Vocês querem namoro? Peraí. Foi É, basicamente isso. Peraí que a gente vai chocar agora a tradicional família brasileira. foi um choque mesmo, Foi um foi um choque. choque, Foi uma foi um grande crise em choque. família, porque. Sério? Porque é tudo muito misturado, né, Fê? A gente, né? Uhum. As nossas mães são casadas, então. Tiveram maior medo que alguma coisa desse errado com a gente e afetasse a família inteira, né? Porque é isso Entendi. mesmo, tá tudo misturado. Então, a verdade é que a minha madrasta é a minha sogra, então isso é muito complexo. E a gente vai seguindo assim. Claro que toda família Nossa, tem. coitada, são dois títulos terríveis, né? Então, mas a minha Gente, sogra é maravilhosa como sogra e minha como madrasta e minha madrasta também. sogra, gente. Não tinha pensado por esse lado. Então, assim, como os papéis ficam muito misturados, claro que dá muita confusão, né? Mas eu acho que Aham. como em toda família, cada um tem suas próprias confusões e, enfim, na nossa talvez seja um pouquinho diferente, No mas momento foi um choque, mas depois acabou que, né, foi dando meio que certo. engoliram goela abaixo, ó, isso aí depois a coisa foi melhorando. Mas nessa E época em que a relação gente. à decisão de serem mães, como é que foi? Então, não foi exatamente uma decisão conjunta a princípio. Foi assim, a Laura estava Uhum. morando no Mato Grosso do Sul, na época que a gente começou a ficar junto, eu estava em São Paulo, e aí a gente falou, ó, tá meio ruim esse negócio à distância, né? Eu ficava viajando Uhum. direto, não tinha nem estrutura, nem dinheiro, nem tempo pra ficar fazendo isso. Aí eu falei pra Aham. ela, eu até topo mudar essa situação e buscar, né, uma transferência, alguma coisa, mas Pra ir pra eu São Paulo. devo advertir você que eu tô numa época da minha vida que it's now or never e eu quero ser mãe. Vixe.
Na parede, total. Na parede. Aí eu fiquei umas 2 semanas sem falar com ela, com dor de barriga. Assustou. Aí depois a gente, né, eu topei, digamos assim, falei, não, tá bom, vamos aí, vou ver o que isso significa, a gente vai tentar. Claro que pra mim, no momento que ela falou, realmente não era o meu plano, né? A gente tem 14 anos de diferença de idade. E eu não tava pensando nisso realmente naquele momento, não. Mas ela falou isso, no momento eu fiquei meio assim e tal, mas decidimos. Aí ela se mudou para São Paulo, a gente foi se adaptando com essa mudança, né? Ela no trabalho e tal. Fomos adaptando nossa rotina juntas também, né? Morando juntas finalmente e tal. Aí decidimos nos casar. Todo o processo foi aqui em São Paulo. Foi tudo aqui. Foi tudo em São Paulo e... Decidimos nos casar, as nossas mães se empolgaram e decidiram casar junto com a gente. A gente casou no que mesmo legal! dia, as 4. Fomos Nós testemunhas umas das outras. Que lindo! Foi muito legal. A gente casou no cartório e depois fez uma feijoada. Foi bem bacana. Ai, que delícia! Foi ótimo. Nossa, muito legal. Foi total um símbolo da aceitação, né? Da família, assim, e né? foi muito bacana também, porque para minha mãe e para Luísa, enfim, elas são de uma outra geração, né? Acho que elas talvez nem vislumbrassem essa possibilidade, né? Sim, casar de verdade, poder. no papel, enfim, é muito simbólico mesmo. Então foi uma alegria imensa para todas. Nossa, e a lindo. família toda lá, de gente com 90 anos até crianças e todo mundo na maior naturalidade, foi muito bom. A família, boa parte da família da Laura e da Luísa, que é lá de Recife, a minha família, da minha mãe, que é lá de Minas. Então veio um monte de gente, né, que foram aí para São Paulo. Então foi uma reunião bem bacana, assim, de aceitação geral, assim, né? Nossa, que legal. Foi bem bacana mesmo. Aí no final desse ano a gente começou a tentar, mas aí a gente nunca pensou que ia demorar tanto, sinceramente. Vocês tentaram, a primeira opção era a inseminação mesmo. Você queria a experiência da gravidez, né, Laura? A Leita comentou um pouquinho sobre isso. Eu queria muito, eu sonhei minha vida inteira. Eu tinha nome para 12 filhos quando eu tinha 18 anos. Aí eu logo achei, aí a idade veio vindo, eu vi que não ia rolar 12, né? Mas já foram 2 de uma vez, só faltam 10, de repente dá tempo ainda. Ai, meu Deus, socorro. Se for de 2 em 2, quem sabe? Meu Deus do céu. Não, depois tá fechado. Que você fecha a fábrica, né? Porque... Mas e aí? Tinha esse desejo de ter a barriga, né? De gestar mesmo, né? E aí, sempre essa foi a nossa opção mesmo, né? A gente até brincava. E por que isso demorou? Como assim demorou, assim? A gente fez muitas processo? tentativas, Fê, porque o processo já é lento. Para uma tentativa já é lento, porque você toma um monte de remédio, você faz 1000 consultas em ultrassom. E não sei muito caro, né? Muito caro. Eu vendi o apartamento que eu tinha já aqui em Mato Grosso do Sul e o apartamento virou 2 filhotes maravilhosos, cheios de E você despesa. tinha que idade, Laura? Teve alguma relação com a idade? Não, ou não, eu tinha 38, nada a ver? eu tinha 38, já estava assim nas últimas chamadas já, né? O portão de embarque estava fechando. E aí, embora eu tivesse uma produção boa de óvulos, né? Acabou nunca dando certo a fecundação com meus próprios óvulos. E entendi. No processo, a Lê chegou a doar uma vez para baratear um pouco, para dar o desconto no processo e tal. Se eu fizesse doação de óvulo, a gente ganhava um desconto na tentativa. Aí eu fiz uma vez. E o médico começou a ficar dando muita força para a gente fazer com os óvulos da Lê. E um dia na verdade, eu estava com o meu chefe no carro e ele falou assim: Laura, mas pensa bem, como seria perfeito a semente da Lê no seu útero e vocês realmente teriam filhos juntos. Aí acabou, tava decidido. E pronto, deu certo. Deu certo, menina. Engraçado foi porque assim, já tava na maior correria, aí a gente tinha que escolher o esperma e minha sogra, eu e Lê na sala, catando quais eram os caracteres que a gente queria para fertilizar o óvulo. Minha mãe psicóloga, com vasta experiência em seleção de RH e tal. E aí a gente chegou nas 2 últimas opções. Eu sempre conto essa história porque é muito engraçada. E aí eles eram, os 2 doadores de sêmen tinham características muito semelhantes e tal. E, tipo, meio na dúvida, eles são bem parecidos. Aí minha mãe, não, vamos fazer a última análise. E aí um deles era mecânico, torneiro mecânico, sei lá.
E o outro era PhD em física. Minha mãe falou, vai no PhD, porque é mais estável emocionalmente, já passou por outras coisas. Eu já tinha outro critério. Tinha uma descrição das enfermeiras que dizia assim, esse aqui é muito inteligente. Aí a outra dizia assim, ele parece Matt Damon. Eu disse, gente, inteligente. Vamos fazer um bonito, porque já tem mais chance inteligente a gente já é. Inteligente deixa que puxa para as mães. Na piadas à parte, a gente ficava escolhendo quem não tinha doença familiar. E a gente pensava, nunca seríamos escolhidas por esse critério. E tinha todo o histórico de doença, enfim. Cardiovascular, câncer. Nossa. Então, tia, avô. É um produto mesmo que você compra, né? Aí a gente fez essa seleção. Gente. E aí, em algum momento desse processo, alguém meio que desencorajou vocês, ou rolou algum tipo de preconceito, do tipo, vocês vão fazer isso mesmo, vocês são loucas e não sei o quê, ou não? Em todo momento vocês receberam suporte, apoio das pessoas? Mas, assim, as nossas mães ficavam muito preocupadas com a nossa frustração no meio do caminho. Então, tinha momentos que elas ficavam assim, gente, olha, se não der certo assim, vocês podem adotar, ou se não der certo assim, vocês fazem não sei o quê. Então, elas estavam tão preocupadas com ter que lidar com essa frustração de não dar certo, né? Que elas, de vez em quando, vinham com sugestões de alternativas e tal. Então, não era bem desencorajar, mas elas tinham esse receio, sabe? Até porque foram 6 vezes, né? Nós tentamos 6 vezes e olha, quem passou por inseminação sabe, é duro, viu? É como se você tivesse de TPM tempo integral. Foram 2 anos e meio, assim, de muito sofrimento. E cada vez que você tem um negativo, é uma coisa assim, você morre um pouco. É muito difícil. Não, na verdade, nem imagino, né? Não sei como deve ser, assim. Puxado, porque realmente com a gente foi um pouco o oposto. Né? A gente achava que o Tom não pudesse ter filhos, né? Ele tinha feito um exame adolescente e tal, e depois nunca mais voltou para ter certeza. E era isso, não era plano, a gente estava com outras coisas em mente, achando que ele não podia. Quando a gente ficou noivo, enfim, estava comprando apartamento, né? Todos os planos para deixar o apartamento alugado e fazer um mochilão fora do país. Primeiro mês que a gente alugou uma casa para morar junto, eu engravidei. Eita! Então foi tipo isso, assim, foi o total oposto. Não foi uma coisa assim, foi um inesperado total, não nos preparamos para isso. Tanto que a gente casou ano passado, casou mesmo, assim, né? Olha só. A gente fez uma festa em casa, acabou sendo tudo um pouco ao contrário. Mas assim, a gente vai se adaptando, né? É o que eu geralmente converso com as mães, que é a nossa expectativa versus a realidade. E na maternidade a gente vive o tempo todo isso, né? Não sei, de repente, em relação à sua experiência da barriga, foi toda a expectativa realizada do que você tinha em mente, do seu sonho? Como é que foi isso, sua expectativa realidade ali da gravidez? Olha, nada como eu esperei. Primeiro, assim, sentir um bebê dentro da gente, assim, alguma coisa dizia assim, você vai sentir borboletas. Eu achava que tava com lombriga, assim. Alguma coisa mexendo dentro de mim. Eu disse, gente, eu sei de onde vieram os filmes de Alien, né? Porque o negócio mexendo de você, que não é você, é um negócio muito esquisito. Aí depois é maravilhoso da forma como reage a você, reage a coisas que você passa, que você sente, sensações, calor, frio, deitado, sentado. É muito maravilhoso, né? Sentir aquela vida começando a se relacionar com você. E a outra coisa que eu romantizava, de tirar fotos grávidas, andar até o último dia de gravidez com meu barrigão. E no 4º para o 5º mês eu entrei em repouso absoluto, que eu tive uma abertura de colo de útero e acabei aprendendo a costurar, tricotar, bordar e tal, né? Então, assim, não foi nada como esperado, mas foi maravilhoso. O início da gravidez, que teve 2 sangramentos que a gente achou que tinha perdido, que foi o caos, e depois ela ficou com todos os sintomas que você lê na internet, ficou enjoada, ficou, assim, com muito sono, tudo que você lê de pior, assim, ela ficou. Eu chegava em casa e ela falava, você tá com cheiro de ferro do metrô.
Aí eu ia tomar banho, aí ela, você tá com cheiro de sabonete. Aí eu falava, meu Deus. Mas eu fiquei muito assim também. Nossa, coitado do Tom. Eu não podia chegar perto de nada que eu vomitava, assim. Cheiro de louça na pia, cheiro de qualquer coisa. Ai, nossa, tá um cheiro de poeira aqui. Gente, poeira nem tem cheiro. Tipo, mas era isso, a gente sentia o cheiro de tudo. Paladar muda, né? Mas é muito louco, assim. É uma mudança. E a questão de serem gêmeos? Você já imaginava que era uma possibilidade, né? Por conta de inseminação e tal. Mas quando eu receberam essa notícia, viu, que ia ter essa sorte toda, eu sabia já desde o começo. Eu sempre falava Sério? os filhotes. Eu falava, e aí, vamos fazer os filhotes então? Mas a gente descobriu também no momento tenso, porque foi um desses sangramentos iniciais. E aí a gente tava, na verdade, em São Paulo e inseminou, e 4 dias depois já comecei a enjoar, fiz o exame de gravidez e estava grávida, né? Ficamos muito felizes, mas a gente tava com um pacote comprado para tirar férias com a família inteira em Recife. Ai, meu Deus. E hotel e tudo, e aí cancelamos tudo, porque era o auge do chikungunya, né? do Zika vírus. Zika vírus, chikungunya, Nossa. tudo. E aí a gente não ia arriscar, né? Depois de tudo isso. Depois de tantas vezes, né? Tantas tentativas. Aí pegamos o carro lá de São Paulo e viemos para Mato Grosso do Sul. Eu digo, não, vou ficar na casa das mães, que tem piscina, tem tudo, a gente se diverte pelo menos, né? Aí viemos para cá, aí tava levando a minha irmã no aeroporto, teve o primeiro sangramento. Aí desesperamos, levamos ela no hospital e fomos atrás e era véspera de Natal, de Ano Novo. Era meio fechando, assim, tava péssimo. Cidade pequena, né? Não tem esses feriados, o pessoal fecha mesmo. Fecha tudo. Aí começamos a falar com todo mundo que eu conheço aqui, conseguimos um médico, uma ultrassom, aí chegamos lá, eu, minha amiga e Letícia, 3 mulheres na sala de emergência com um japonês bem nipônico, assim, bem sério, com penetrado. Aí ele fez a ultrassom, aí disse, você fez inseminação? Mas fiz. Tem 2 corações batendo, são 2. Aí Letícia, minha amiga Carla, chorando e eu chorando, e ele sem entender nada, né? Tipo assim. E ele, tipo, foi assim que a gente descobriu que eram 2. Então, nossa. Foi uma mistura de emoções, do tipo, ufa, não teve um aborto, e, meu Deus, são 2. Meu Deus, e agora? Mas enfim, foi só alegria. Que delícia. Bom, e aí, agora o que eu queria perguntar para vocês, dessa jornada, né, todo esse processo para serem mães e tal, e aí nasceram, como é que é dividir a maternidade com uma outra mãe? Isso é uma curiosidade minha, assim, porque a gente tem muito isso. Vocês já tiveram isso, uma relação com 2 mães, né, pelo fato de terem as 2 mães, a madrasta, enfim, mas dividir mesmo a maternidade, né? Porque a gente tem essa coisa cultural de, não, mãe é uma só, porque a mãe é não sei o quê. E não, né? Não é uma só. Não mais. E como é isso, assim? Quão louco isso é na cabeça de vocês? E como funciona isso na casa de vocês e no dia a dia, assim? Olha, quando os 2 nasceram, que era uma coisa que eu ficava com muito medo que acontecesse diferente, né? Eu quase não acreditei na sorte. Mas aí chega em casa e aí tem 2 mães. E mais tem 2 bebês. Né? Tem 2 bebês que acordam de 3 em 3 horas, não sincronizadamente, às vezes de 2 em 2 horas. Então, ter 2 mães era assim... Essencial. Ai, meu Deus, graças a Deus tem 2 mães para cuidar desses 2 bebês, né? E... Olha, eu acho que, assim, a gente pode dar o nosso relato de como é dividir a maternidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho uma referência, eu nunca fui mãe com um pai, com um marido também, por exemplo, e nem a Laura, então a gente não tem como fazer uma comparação da nossa própria experiência. Não comparando com outro casal, mas pensando no tipo assim, o papel da mãe, o papel do pai, né? Essa coisa construída mesmo, né? Que é cultural. Que eu tinha ciúme. Quando um bebê chorava e eu já estava com um, e a Letícia ia a socorrer o outro que estava chorando, eu morria de ciúme. Vou dizer logo, porque não adianta ficar escondendo o jogo. Eu queria ser a mãe que tivesse um polvo, 4, 8 braços, para botar todo mundo no meu braço e não precisar de mais ninguém. Essa é a verdade.
mas aos poucos você vai se adaptando à vai realidade. aprendendo a dividir. Não, porque você contando isso, né? É bom ter 2 mães com 2 bebês que acordam de madrugada. Porque, assim, são coisas que são o papel da mãe e do pai, né? Aqui também, eu acordava às vezes, mas o Tom também, enfim, dar o peito era eu, mas quando não tinha como, ele ia lá e fazia, enfim. É uma divisão usual. É mais essa coisa da figura materna mesmo, né? Eu sou a mãe, eu sei o que se passa com o meu bebê, vou falar, meu assim, ó, filho. Fê, vou te falar a minha sensação, porque assim, no começo, eu sinto que eu virei mãe quando eles nasceram, entende? Então, assim, em vários momentos eu me identificava com o que se entende como o papel de pai, sabe? Aquela pessoa que está um pouco mais de fora durante a gravidez, enfim. Então, acho que tem várias questões que eu me identificava assim. E no começo, até por ser mais nova também, um pouco mais perdida na cabeça, vamos dizer assim, eu sei que eu fiquei, em muitos momentos, me ausentando mesmo, assim, não sabia o que fazer, sabe? Aí as avós estavam lá para ajudar, eu acabava deixando. Então, é aquela figura não muito positiva, né? Que eu sei que não são todos os pais que são assim, mas que a gente sabe que existe, do pai Mas que... é que mãe também muitas vezes não sabe o que fazer também, né? mas acaba assumindo, entendeu? E eu sei que no começo, com eles, sei lá, até uns 6 meses, eu fiquei um pouco num papel meio de coadjuvante, assim, sabe? Eu fui me colocando assim. Mas o fato de serem 2 e de precisar de realmente mais braços e tudo, para mim, assim, pessoalmente, foi essencial até para ir, vamos dizer, entre aspas, me obrigando a entrar nesse papel e me ajudando mesmo nisso, entendeu? Então, assim, mas eu acho que é sinto uma coisa que a gente vai dividindo ao longo do processo também, né? Independente de serem 2 mães ou pai e uma mãe, a gente tem algumas fases, né? E que, por exemplo, eu me identifico com isso que você disse, né? Quando a Cecília nasceu, porque apesar dela ter vindo da minha barriga, eu passei os 9 meses e não sei o que lá, eu queria voltar à minha vida logo que ela nasceu. Né? Então foi um pouco o oposto. Eu voltei a trabalhar e eu saía para trabalhar e o Tom ficava em casa com ela, né? Então, se você for pensar nos papéis tradicionais da família brasileira, não foi bem o que seria o usual, independente de ser o pai ou ser a mãe, né? Eu acho que a gente é até importante a gente desconstruir um pouco isso e não pensar que é porque é mulher, você tem esse instinto, você tem. Não é necessariamente assim. Fê, né? Eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, tá totalmente desconstruída já hoje, assim, que realmente eu tenho a impressão que não é fato de ser homem ou ser mulher que faz você ter ou não ter instinto, ou saber ou não saber cuidar. Pra mim, pelo menos, saber cuidar deles é uma coisa que veio com a prática e com a vontade de fazer. E é uma mãezona, viu? Morro de ciúme, porque eles ficam doentes, é ela quem pode ficar. Eles precisam de mais atenção à noite, eu tô morta de cansada, é mais ela que dá. E eu fico assim, ai meu Deus do céu, não sou nem metade da mãe que eu gostaria de ser. Mas é um ciúmes com orgulho junto, né? Aquela muito, muito. É uma super mãezona. A gente é uma dupla, vou te dizer. A gente não vamos falar palavrão, mas a gente bota pra quebrar. Pode falar, não tem problema. Os filhos já estão dormindo essa hora, não pode, é só para as mães. É claro que chega no final do dia, a gente sempre tem uma dor na consciência. Ai, será que eu não poderia ter sido melhor? Será que eu não podia ter me dado melhor com aquela birra? Todo dia tem uma culpa, ou várias. Né? Eu acho que talvez essa seja uma parte mais específica das mães, né? A culpa. Possível. Porque o homem, quando ele faz o papel, ele já está sendo o máximo, né? Olha só que paizão. E a mulher Nossa, olha responsável, como ajuda. Inclusive, ajuda, gente. Peraí, né? E isso eu acho que de repente é o maior impacto, né? A culpa é em dobro também, né? Porque são sem contar duas que tem hora que a TPM tá junto também, então assim, só pro Jesus. Em relação a preconceito na sociedade, na escola deles, a visão das pessoas em relação à família de vocês, como é que funciona isso? Vocês estão numa região... Aqui em São Paulo a gente sente isso, existe, né? Mas no interior, enfim, num estado que, né, talvez não pareça tão amigável aí com famílias não muito tradicionais. Como é isso, assim? Olha, como vocês enfrentam isso no dia a dia?
Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, assim, a forma como eu sempre lidei com a minha homossexualidade é como eu lido com a maternidade também. A gente é casada, vive uma vida normal, na verdade a gente é super coxinha congelada, assim, vai pro trabalho, volta do trabalho, cuida das crianças, faz mercado, lava roupa, lava prato. Na verdade, com ou sem quarentena, a gente A meio gente, isso, né? a gente é isso, né? Então, assim, eu tive um pouco de receio quando a gente se mudou de volta para cá, porque, claro, quando você vive numa cidade como São Paulo, é muito diferente, né? E acho que já houve um avanço, né, na visão geral, assim, mas a gente se mudou para esse condomínio, são 8 casas, todos os casais são hétero, né? E alguns com filho, outros sem, mas a gente não tem, assim, nenhum tipo de dificuldade com ninguém. São todos muito legais. Na verdade, assim, eu acho que, pelo menos para mim, né, em São Paulo, assim, eu lembro que eu comecei a abrir um pouco, né, que eu era casada com uma mulher e tudo mais, quando a gente estava no processo da gravidez. Então, por exemplo, eu tinha muitos alunos em São Paulo, né, alunos de piano e tal, e eu comecei a contar para eles que meus filhos iam nascer em breve. Aí eles olhavam para minha barriga, assim, seus filhos? Como assim? E aí eu comecei a abrir um pouco o jogo, assim. Eu tenho a impressão, Fê, que o fato da gente ter uma família constituída ajuda um pouco as pessoas a não se fecharem tanto para isso, ou não expressarem, pelo menos, tanto preconceito, né? Eu acho que se eu chegasse e falasse assim, então, eu sou casada com uma mulher, ou eu tenho uma namorada, a reação talvez fosse uma. Agora, tenho filhos, as pessoas Tem só uma querem ver família, foto das crianças, né? entendeu? As crianças mesmo falam assim, tem criança que tem 2 papais, tem crianças que tem papai e mamãe, e tem crianças que tem 2 mamães. E pronto, eu tenho 2 mamães, né? Não, mas para eles é muito tranquilo, né? Eu até ia perguntar isso, né? A visão deles, porque aqui em casa também, assim, né? A Cecília sabe, mamãe, essa é a namorada dela, a tia Déia, a namorada da Carol, o tio André, a namorada. Então, assim, para ela é super tranquilo. A gente, né? Tem amigos e conversa e convive e é uma coisa natural para ela, né? Mas porque vocês fazem essa, assim, vocês são tranquilos com isso, né, Fê? Eu acho que a criança fica tranquila porque os adultos são tranquilos, né? Porque quando eu vejo crianças com preconceito, que eu já vi, você vê que é só um reflexo, sabe? Tá repetindo o discurso que houve em casa. Então, assim, a criança por si só não tem esse tipo de visão, assim. Mas olha, Lê, tá aqui, eu senti algumas vezes que alguma coisa na escola rolava, sabe? E eu abordei muito esse assunto, e racismo, enfim, tem coisas que eu converso com a Cecília a respeito, cutucando, né, assim, porque eu sei que é um outro ambiente ali que ela está convivendo, e que existe, como você falou, os outros pais e as outras crianças e outras visões de mundo. E algumas vezes já aconteceu de repente falar sobre algum assunto e ela, não, mamãe, não, mas mulher namorar com mulher? Né, filha, mas a tia Dé não namora, Carol? É. Não, mamãe, mas essa cor é de menina. Não, filha, como assim? Existe cor de menina? Não existe mas, isso. Assim, eu acho que também vai um pouco do que é o padrão e a norma, entende? Porque, assim, eles são 2 mães dentro de casa, certo? Eles não têm nem 4 anos ainda. E em várias brincadeiras, em vários comentários que eles fazem, eles pegam um bonequinho e falam, esse é o papai, essa é a mamãe, esse é o filhinho. E tudo bem, a gente também nem fala nada, entendeu? Mas esse é o padrão que eles veem no mundo. Todos os vídeos do YouTube tem o papai, a mamãe e o filhinho. Não tem nenhum vídeo que a gente tenha visto que tenha 2 mamães ou 2 papais, entendeu? E a gente também, a verdade é que a gente é tranquila com isso. A gente não fica, vamos dizer assim, martelando isso na cabeça deles. Então, até porque é a realidade deles, né? Para eles já é uma coisa natural, né? Mas então... eu vejo que para eles, assim, tem papai e mamãe, beleza, como a Laura falou, e tem mamães, e tem papais. Então, até esse momento, pelo menos, não surgiu nenhum conflito. Assim. Na verdade, o Francisco, ele, de vez em quando, ele fala assim, mas o meu amiguinho tem papai e mamãe. Por que eu não tenho mamãe? Porque você tem. Porque eu não tenho papai. Porque eu tenho 2 mamães. Ele já perguntou isso. Da mesma forma como ele perguntou assim, mamãe, quando eu ficar grande, eu vou ter um bebê na minha barriga? Não, filho, por que eu não vou ter um bebê na minha barriga? Eu disse, porque é a menina que faz isso, o menino planta a sementinha. Ele não gostou muito, não.
Ele não gostou muito, não. Mas a gente não gosta de tudo na vida. É assim, algumas coisas são assim, outras são assadas. Puxou seu desejo, né? De ter a barriga Então, e tudo mais. Poxa puxou, vida, como quem assim? sabe até lá, né? Arnold Schwarzenegger teve um bebê na barriga dele, Não né? é mesmo? Já estamos em 2020, poxa. Então, mas a gente nunca sentiu, assim, por parte da escola, pelo menos não explicitamente, nenhum tipo de preconceito, assim. Mas acho que como a gente é, de fato, um casal homossexual e tudo, eu tenho a impressão que o esforço é dobrado da escola para demonstrar que não existe nenhum problema com isso. Que não tem preconceito. Por mais que dentro da cabeça da pessoa talvez tenha, socialmente isso não transparece. Mas nós não somos também o primeiro casal, né, a ter filhos na escola. Não, nessa escola nós não somos. Embora seja Mato Grosso do Sul, já tinha havido um outro casal, com um casal de homens e um casal de mulheres. Então, assim, nós não estamos... não somos pioneiras. Entendi. Já teve uma outra situação, uma outra família, assim, e então eles já têm essa preocupação, enfim, né, então, assim, de demonstrar que não existe um preconceito. A gente não teve problemas em São Paulo, que eles estão na escolinha desde os 6 meses, né? E não teve nenhum problema lá. E aqui a gente também, claro, ficou um pouco com esse receio, né? Pela mentalidade aqui, de fato, ser um pouco diferente de São Paulo, né? São Paulo é diferente de todo o resto, na verdade, né? Sim. É muito grande, enfim. E aí a gente tinha um pouco de receio, mas no fim nunca aconteceu nada, não. E a base é o mais importante, né? De repente, é o que você falou, quando a criança se sente segura e entende que ali é a família dela, enfim. Não importa se é como as outras ou se é o padrão ou não é o padrão, né? A criança precisa ser amada e se sentir segura, né? O restante e também, cada família de um jeito. É tudo muito aberto, assim, eles não têm idade para isso, mas pode ser que chegue esse momento de perguntar como é que foi isso, aí tentar entender o que é essa história de inseminação. E a gente vai contar tudo como foi. A gente tem, inclusive, os dados do doador de sêmen, a gente tem guardados no computador, se eles quiserem acessar, por exemplo. Na verdade, o Francisco, mas a Cecília pergunta pouco, mas o Francisco pareceu muito mais preocupado em como que o bebê sai de você, mamãe, do que se eu tenho papai ou não, porque ele ficou apavorado que o bebê fizesse uma barrigona daquela e não tem um buraco para sair. Você sabe que a Cecília já me perguntou isso em detalhes, assim, eu já tive que contar para ela, mas mamãe, como assim? Eles cortaram sua barriga, mas o que aconteceu? Mas ir no hospital? E ela ficou horrorizada. Eu falei, filha, mas assim, óbvio que eu também dei uma exagerada, eu expliquei, né, para ela, eu tomei uma injeção, e aí fiz uma cirurgia, o médico abriu, depois ele costurou, tirou você e tava tudo bem, e é isso. Ai, mamãe, eu não quero fazer isso, eu não quero ter filho, eu quero adotar. Tipo, olha ela só. quer ter... eu quero adotar, não quero ficar grávida. Tipo, tá bom, filha, você não tem nem 5 anos, calma. Depois você decide isso, né? Mas ela ficou horrorizada, assim, né? Eu acho que são fases também da criança. A gente procura falar muito, muito abertamente as coisas, como funcionam, mas às vezes tem que ter o lúdico um pouco, né, para criança. A gente tá buscando ainda esse equilíbrio, porque a gente é muito diretão, assim, muito Capitão Fantástico às vezes, sabe? Já viu esse filme? Essa dosagem mesmo, mas acho que o que importa é você ter sinceridade. A forma você vai aprendendo, né? E ela entende, né? Ela vai perguntando cada vez mais. Tem uma hora que a gente precisa parar. Opa, peraí, eu sou adulto, eu dou o limite, não vou falar mais. É isso e acabou, filha. A história chega. acaba aqui, depois eu te conto mais. Ai, gente, tá muito, muito bacana a nossa conversa. Estamos caminhando já para o final. Adorei vocês terem aceito esse convite. Foi muito legal. E espero que tenham gostado também do papo. E só para contar para vocês, no final de cada episódio, eu canto um trechinho de uma música que tem a ver com o programa, ou que tem a ver com a nossa conversa, ou com a mãe, ou as mães que eu tô conversando. Então, só para vocês, quando vocês ouvirem o episódio de vocês, esperar um pouquinho que eu vou cantar uma musiquinha no final para vocês. Que lindo. Eu não sei ainda qual é. Você vai cantar agora? A gente pode ouvir. Não, eu vou gravar depois, só vai no dia, para vocês ouvirem o episódio. Tá bom.
Vai só no dia que for pro ar o episódio. Aliás, a gente tá gravando esse episódio no Dia Mundial e Nacional de Combate à LGBTfobia, tá? 17 Exato, de maio. 17 de maio, perfeito. Importante ressaltar que estamos gravando nessa data, Então, é muito vamos passar a nossa significativo pra mensagem gente. que o que importa é o amor, né, minha gente? É Vamos isso cada aí, um com ser feliz da certeza. sua forma e tá tudo bem. E aí, gente, para terminar, que eu queria perguntar, né, para vocês deixarem como última mensagem, assim, dessa jornada toda de maternidade, do alto desses quase 4 anos, ou mais, né, para mais de 4 anos de maternidade, qual o maior ou quais os maiores aprendizados de vocês? Se vocês puderem dividir um pouquinho com a gente. Nossa, maiores aprendizados, quer falar, Laura? Olha, o dia que o Titito olhou pra gente e falou assim, mamãe, você vai montar isso do meu jeito? Eu disse, não, filho, eu vou montar do meu jeito. Tudo bem, mamãe, cada um tem o seu jeito. Aí eu compreendi que a gente estava ensinando tudo certinho para ele mesmo, porque cada um tem seu jeito de fazer as coisas e a gente aprende todo dia com esses pequenininhos, porque às vezes a gente tenta no esforço colocar um discurso e a gente vê que só se replica quando isso é uma prática. E é muito bom, nossa senhora, muito bom. Que lindo. E se a gente nos dá essa oportunidade, a gente realmente consegue pegar isso e nos ajudar a melhorar, enfim, né? Acho que depende bastante da gente nesse sentido, essa prática ser algo que nos melhore, discurso, né? Isso. Exatamente. Leta. Olha, e você? Eu acho que se fosse falar assim, do grande aprendizado para mim, assim, pessoalmente, com a maternidade, eu acho que é se colocar no lugar do outro, né? E assim, ter um pouco dessa flexibilidade, não sei se é bem essa palavra, mas de essa dosagem, assim, de cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Eu acho que é o que eu mais aprendo todos os dias. E houve momentos em que a gente só cuidava deles, e hoje em dia já tem momentos que a gente consegue cuidar um pouco da gente mesmo, assim, como pessoas, Desse equilíbrio, como casal. Né? Então eu acho que aprendizado com a maternidade, eu diria que é isso, a gente equilibrar esses cuidados da vida, assim. Mas é linda, não é? Não é linda? Vocês duas, gente, vocês são incríveis. Adorei. Ficaria conversando com vocês aqui por mais 2 horas. Então, vamos fazer o segundo e o terceiro capítulo, sem problema. Vamos. Próxima temporada, quero vocês de volta. Combinado. Mas obrigada mais uma vez, gente. Foi muito legal. E logo a gente vai estar juntas de novo, espero, né? Uhum. A gente vai dar um passeio aí no Mato Grosso do Sul para conhecer a casa de vocês, botar as crianças para brincar. Oba! Né? Gostei. A gente combina isso e é isso aí. Tudo de melhor aí para vocês nesse momento, muita força aí. Vamos seguir com fé. Fê, obrigada pelo aí, convite e parabéns pelo podcast. Espero que ajude muitas mães, porque acho que a gente, mais do que nunca, precisa se ajudar e ser solidária, assim, umas com as outras, né? Então, achei que seu podcast veio num momento muito bom para todas as mães. Que bom. Tá me ajudando bastante também. A ideia inicial foi essa. Foi um pouco autoajuda, assim, mas espero realmente que a gente consiga conversar com muita gente. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a Esse você. foi o Pandemães de hoje. Até o próximo episódio. Gente, um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Bom, e para essas duas queridas, com essa família maravilhosa, eu vou cantar uma música sobre o amor e sobre o direito de ser livre para amar quem a gente quiser e do jeito que a gente quiser. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor? Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer. E baby, amar, sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.
e flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.